Crianças, como vocês estão? É hora da nossa história. Só que aí tem um detalhe. Você já assistiu a história da semana passada? Não assistiu? Corre lá, assiste primeiro a história da semana passada. Por quê? Hoje é a continuidade, a continuação da história que nós ouvimos no domingo passado. Então você precisa pegar a primeira parte para entender o que eu vou falar com vocês nesse momento. Combinado? Corre lá, assistiu? Bom, então vamos seguir aqui, tá? O nosso personagem de hoje é Jó. Isso aí, nós vamos finalizar a história de Jó e ver o que ele vivenciou, quais foram as experiências que ele teve. Mas para isso eu tenho uma pergunta para você. Olha só. Quem não gosta de chocolate, né? Eu gosto. Imagino que você também goste, tá? Tô com um chocolatinho aqui na minha mão e eu tenho uma pergunta para você. Você prefere o começo ou o fim? Você diz, pastor, eu quero o chocolate inteiro. Não, não tem essa. É começo ou fim. Você precisa escolher uma das duas opções. E aí? Com qual você fica? Fala aí, na sua casa. Começo ou fim do chocolate? Se você falou o começo, e se você estivesse aqui comigo presencialmente, eu iria quebrar esse chocolatinho, um pedacinho do começo e daria para você. E o resto ficaria comigo. Agora, se você falou final, fim do chocolate, eu iria entregá-lo completamente para você, para que você pudesse comer todo ele até chegar ao final. Uma forma de ilustrar a história de Jó. Nós precisamos chegar até o fim para ver tudo o que aconteceu e tudo o que ele vivenciou com Deus. O escritor do livro de Eclesiastes, em Eclesiastes 7:8, ele disse que é melhor o fim das coisas do que o seu começo. E na história de Jó a gente pode observar exatamente isso. Sabe por quê? Primeiro, o fim das coisas representa que nós vivemos muitas experiências no caminho, algumas desafiadoras, como Jó vivenciou também. Mas para chegar aqui no fim, a gente vive muita coisa legal, muitos desafios, muitos aprendizados, muitas experiências com Deus. Recapitule comigo a história de Jó. Jó era um homem riquíssimo. Jó, ele tinha muitos animais, muitos servos e filhos. Você lembra quais eram os animais que Jó tinha? Vou te ajudar aqui com algumas dicas, tá? Vai aparecer a imagenzinha desses bichinhos e você tenta falar a quantidade. Vai aparecer primeiro aqui na sua tela o desenho do animalzinho e depois a quantidade. Vamos ver se você sabe, se você adivinha ou se você acerta a quantidade de animais que ele tinha, tá? Jó tinha muitas ovelhas, isso aí. Jó tinha muitos camelos, isso aí. Quantos? Você está falando a quantidade certinho? Eram 7.000 ovelhas, eram 3.000 camelos. Agora, tá aparecendo outra imagem aqui, ó. 500 juntas de bois, isso. E mais, outra, 500 jumentas. Você lembrou disso? Além disso, Jó tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas, e muitos servos. E aí, de uma hora para outra, de um dia para outro, ele perdeu tudo. Todos os animais, toda a sua riqueza. Naquela época a riqueza era medida pelos animais que a pessoa tinha. Então ele perdeu todos os seus animais, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus servos e ainda ficou doente. A pele dele cheia de feridas, ele se raspava com um caco de telha. E nesse momento caótico da sua vida, 3 dos seus amigos vieram lhe visitar. Os 3 amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos foram lá visitar Jó no seu momento de calamidade, tentando levar para ele uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Como é bom receber a visita dos nossos amigos, né? Quando eles vêm na nossa casa, brincam com a gente, falam uma coisa legal. E esses amigos foram lá para tentar confortar e consolar Jó em todo esse sofrimento. Quando eles chegaram lá, a situação de Jó era tão horrível que eles não reconheceram seu amigo. Ele estava cheio de feridas dos pés à cabeça, ele estava horrível. E eles ficaram então 7 dias sem dizer absolutamente nada. Nossa, né? Pensa isso, recebeu visita e eles ficaram lá por 7 dias do lado dele em silêncio absoluto, sem falar nada, nem entre eles e nem com Jó.
Depois de 7 dias, então, finalmente Jó começa a conversar com eles. Jó fala do que estava acontecendo com ele, expõe os seus lamentos. E aí os amigos que foram lá para confortar Jó não foram sábios. Eles passaram a acusar Jó, dizendo: Jó, você deve ter pecado. Jó, você deve ter errado. Jó, confessa teu pecado, tem algo errado na sua vida. Muitas vezes nossos amigos querem nos ajudar, mas não conseguem, ou nos ajudam de forma errada, não é verdade? Pois é, os amigos de Jó não conseguiram ajudá-lo como ele precisava ser ajudado nesse momento. Você é um bom amigo? Você ajuda de verdade ou você é aquele que, ao invés de levantar, colocar o seu amigo para cima, você cria mais dificuldades, mais dor de cabeça e mais problemas, hein? Os amigos de Jó, nesse momento, não foram bons amigos aqui. Se nós parássemos a história aqui, nós chegaríamos só no começo, estaríamos no começo ou na metade do chocolate. Nós não conseguiríamos enxergar todo o resto que Jó vivenciou, todas as outras boas experiências que ele teve. Muitas vezes nós desistimos quando as coisas não estão indo bem, a gente vê que, a gente desiste, eu não quero mais saber, eu não vou mais fazer isso. Que bom que Jó não desistiu, que bom que Jó persistiu, porque na sequência, depois que os amigos falaram, Jó, ele ouve alguém que é mais importante do que os nossos amigos que estão à nossa volta. Deus fala com Jó através de um redemoinho. Olha só que experiência fantástica que Jó teve com Deus. E Deus, ao falar com Jó, deixa muito claro que Deus está no controle de todas as situações. Mesmo quando as coisas ao nosso redor estão indo de forma bem bagunçada, Deus continua sendo bom, cuidando das nossas vidas. E o versículo dessa semana fala sobre isso, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus tem um controle de tudo. Deus estava no controle da vida de Jó e Deus estava cuidando de Jó apesar de tudo que estava acontecendo na sua vida. E nessa fala de Jó com Deus, Deus vai mostrando a Jó o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grande. E no livro de Jó, inclusive, nós temos uma referência clara aos dinossauros criados por Deus. Olha só que legal. Você pode pesquisar na sua casa. Tem um texto lá que fala de uns animais criados por Deus e que os especialistas dizem que é uma referência aos dinossauros. Olha só que legal. Jó precisou viver todas essas experiências, precisou chegar no fim, passar por essa dificuldade para ter uma experiência profunda e maravilhosa com Deus que marcou a vida dele. Então o fim é melhor do que o começo, porque para chegar aqui a gente vive muita coisa legal, muita experiência legal, Deus fala muito com a gente. E para terminar, quando a gente chega no fim, tem o prêmio. Só aqueles que chegam ao fim é que alcançam um verdadeiro prêmio, tanto na sua vida com Deus, quanto lá na escola, precisa chegar no fim do ano, passar, né? Para que você ganhe o prêmio aprovado, muito bem, você pode passar para outra série, para outra turma, né? Ter outros colegas e tal, mas é só no fim que a gente ganha o prêmio. A Bíblia diz que depois que já teve essa experiência com Deus, depois de ter esse momento com seus amigos, Jó ele ora pelos seus amigos e Deus ele muda a sorte de Jó. Deus ele muda a vida de Jó e Deus abençoa muito Jó. Olha só que legal, como foi bom chegar ao fim e receber esse grande prêmio de Deus. A Bíblia diz que Jó recebeu o dobro do que ele tinha. Lembra lá da quantidade de ovelhas? Agora Jó tinha 14.000 ovelhas. Agora Jó tinha 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Olha só que legal. Jó também teve 10 filhos novamente, outros 7 meninos e mais 3 meninas. E além de tudo isso, Jó viveu por 140 anos. A Bíblia diz que ele viu seus bisnetos. E todos que olham para a vida de Jó perceberam que ele foi muito abençoado por Deus, que Deus cuidou de forma muito especial, apesar daquela dificuldade pela qual ele passou em determinado momento da sua vida. Tiago, lá no Novo Testamento, quando ele vai escrever a sua carta, na sua epístola, Tiago diz que Jó é um exemplo de alguém que com paciência suportou as aflições. E aí, como ele chegou no fim, ganhou o grande prêmio. Deus o abençoou muito. Então eu e você precisamos chegar ao fim. Nós precisamos vivenciar todas essas experiências, permanecermos fiéis a Deus como Jó permaneceu, porque com certeza Deus vai nos recompensar. Então nada de desistir, certo?
Vamos continuar fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, obedecendo a Deus direitinho, que vai valer a pena. Talvez hoje seja difícil, mas vai valer a pena, certo? Quero orar com você, para que você coloque o seu coração diante de Deus e peça forças de Deus para conseguir vencer todas as lutas e chegar no fim, vivenciar todas as experiências, ganhar o grande prêmio. É só um chocolate aqui, né? Mas o que Deus tem para nossa vida é muito mais do que isso, certo? Então, junte as tuas mãos, feche os teus olhos e nós vamos falar com Deus nesse momento, combinado? Pai, nós pedimos força do Senhor para conseguir passar por todas as dificuldades, as lutas, para permanecermos fiéis, fazermos a Tua vontade, seguirmos nos Teus ensinos, nos Teus planos. Ajude cada criança a permanecer assim durante toda a sua vida, muito perto de Ti, tendo grandes experiências contigo, tanto nos momentos de dificuldade quanto nos momentos bons, e que possamos juntos alcançar a grande vitória, o grande prêmio que o Senhor tem para nós, o céu, um lugar lindo e maravilhoso, cheio de bênçãos para a nossa vida. Obrigado pelo exemplo da vida de Jó, que nos inspira a fazermos o que é certo, a permanecermos firmes, mesmo quando passamos por dificuldades. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus te abençoe.